Pois bem, o procurador-geral da Venezuela acusou o Lula de ser um agente da CIA. Não só isso, ele falou também que o Boric, Gabriel Boric do Chile, também é um agente da CIA, né? Vamos ouvir o que o cara falou aqui, que aí depois a gente elabora em cima disso, né? O cara tá falando em espanhol aqui, eu vou traduzir para vocês e fazer alguns comentários ao longo do vídeo, tá? Pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado como que no hizo nada. Essa coisa, olha o que ele falou, né? O Lula foi preso por corrupção e de repente aparece habilitado para concorrer à presidência como se não tivesse acontecido nada. Isso soa estranho pra caramba mesmo, não é não? É o que eu falo pra vocês, eu concordo com ele, é uma coisa que você olha e diz, caramba, que absurdo, que lógica tem essa? O Lula foi o cara que fez o pior caso de corrupção da história do mundo, né? Aqui do Brasil, maior do Brasil também, mas maior do mundo, né? E de repente tá habilitado, pode concorrer à presidência, descondenaram o cara, né? Fizeram lá uma... Porque lembra, não bastava soltar o Lula, eles tiveram que anular todo o processo para permitir que o Lula concorresse à presidência, né? Uma coisa que realmente saltou aos olhos de todo mundo, inclusive a minha, é o que eu falo. Aí tá o golpe, isso foi o golpe do STF, o STF jamais poderia ter feito isso, e eles foram lá e fizeram, né? E fizeram por uma coisa que a gente sabe por que eles fizeram isso. Porque eles queriam muito tirar o Bolsonaro, mas as pesquisas todas indicavam que a única pessoa com chance de tirar Bolsonaro era o Lula. Então a única alternativa que eles tinham era essa, por isso eles descondenaram o condenado, né? Então o cara fala um ponto aqui, até aqui eu tô concordando com ele, um absurdo isso, né? Gana la presidencia, pero usted ganó, señor Lula, tanto que se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo, usted ganó porque un tribunal electoral determinó su victoria. Bom, e aí ele fala assim, e o Lula ganhou a eleição no Brasil, né? Mas ganhou, e aí ele faz um aviso pro Lula, Lula, você que tanto se mete nos assuntos internos da Venezuela, você ganhou porque um tribunal eleitoral determinou a sua vitória, né? Mas olha só, é uma situação bem diferente aqui, tá? Porque aqui no Brasil toda a apuração foi publicamente disponível, todo mundo tinha acesso aos boletins de urna, todo mundo pode ver todo o somatório, em cada região do Brasil você sabe quem votou em cada região e coisa e tal, e tem o registro de papel disso, porque todo mundo pode, quem quis, qualquer fiscal de partido pode ter tirado o boletim de urna lá de qualquer sessão aqui do Brasil, então dá para fazer a totalização na mão se quiser, não tem problema nenhum. O Exército fez isso, inclusive, lembra aquela auditoria do Exército que o Bolsonaro tinha combinado e coisa e tal? O Exército fez isso, checou vários boletins de urna e não encontrou nenhum problema nisso daí. E, no final das contas, dizer que foi um tribunal que no final determinou a vitória do Lula não é bem assim. Lá na Venezuela foi assim. Por quê? Porque eles não disseram nada, não mostraram nenhuma evidência de urna e coisa e tal, e só botaram que, mas o Maduro ganhou e coisa e tal, foi a decisão do tribunal. Não é assim, né? Democracia não é assim, né? Enfim, você repara que o cara tá chateado com o Lula, ele esperava que o Lula apoiasse o Maduro ainda mais, né? A través de una sala electoral. Lo que en Venezuela hizo la sala electoral en el caso del contencioso electoral que el propio presidente, en ese momento candidato a presidente Nicolás Maduro, mete en la sala electoral. Não, porque aqui na Venezuela foi a mesma coisa, como teve um contencioso eleitoral e coisa e tal, o TSE decidiu, o CNE deles lá, né, o TSE deles lá, que se chama CNE, decidiu que era o Maduro que tinha ganho a eleição e coisa e tal, numa sala eleitoral, num tribunal eleitoral. E então, por que usted, señor Lula, sí le fue bien ahí e por que en el caso de Nicolás Maduro não? Por que pro Lula valeu desse jeito e o Maduro não valeu, né? E o que eu falo para vocês, né? O TSE não é perfeito não, tem um monte de defeitos lá no TSE, mas não tem como negar que você pode, qualquer brasileiro pode, se ficar no final do dia da eleição lá, você pode ver a impressão do boletim de urna se você quiser, se você for fiscal de partido você pode pedir uma cópia, senão você pode tirar uma foto do boletim de urna das sessões eleitorais todas no Brasil. Se você quiser, você faz até a totalização você mesmo. Mas eu acho que tem um quartinho secreto no TSE que faz apuração e é ali que eles mexem. Meu amigo, tira foto, vai lá em cada sessão eleitoral do Brasil, tira foto do boletim de urna e faz a conta você. Você vai ver que bate a mesma do TSE, né? Enfim, um absurdo isso daí. Mas aí vamos ver como é que... Dá pra ver que o cara tá chateado porque ele esperava que o Lula apoiasse ainda mais o Maduro, né? Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos, en América Latina ahorita tiene dos voceros, que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión
por todo lo que se le acusó ahora. Aí ela está dizendo que parte dessa esquerda latino-americana foi cooptada pela CIA, né? E aí é o que eu falo para vocês, cara. A esquerda latino-americana sempre fala, sempre o mesmo discurso anti-americanismo, não porque a culpa é dos Estados Unidos, a CIA cooptou e não sei o que lá. Essa coisa que vem desde a época da Guerra Fria, né? Porque na época era a União Soviética querendo tomar a América Latina com o comunismo, né? E lógico, tinha que se virar contra os Estados Unidos, que era a grande força aqui no continente, né? Então implantou-se esse anti-americanismo aqui na América Latina, que até hoje muita gente cai nesse papo. Eu já disse para vocês, os Estados Unidos é um santinho que só faz coisas positivas e coisas boas? É lógico que não. Tem um monte de contencioso com os Estados Unidos também, um monte de coisa que eu não gosto deles. Mas a verdade é que essa ideia também de que se é contra a gente, então é os Estados Unidos que está por trás, isso é um erro primário, né? A esquerda adora dizer isso. Não que a CIA... Lembra que o Lula falou que a Lava Jato era o FBI e a CIA querendo prejudicar o Brasil para vender a Petrobras para os americanos e coisa e tal? Que história mais sem pé nem cabeça isso daí, pô. O cara corrupto pra caramba do Lula lá, o cara ganhou dinheiro pra cacete, um monte. A gente viu o roubo do PT, né, com dinheiro nosso. Ah, não, mas foi a CIA com o FBI que queria não sei o que, fazer o que aqui no Brasil? Não é o mesmo em nada, nem em sua física, nem em como se expressa. O cara está dizendo que o Lula já não é o mesmo, né? Não é o mesmo fisicamente. O senhor sabe, o nome dele, como é que é o nome? Tarek William Saab, né? O Lula tá velho, né? Isso acontece com as pessoas, elas envelhecem mesmo, ainda mais quando fazem muita maldade no mundo, como você e o seu chefe. O envelhecimento vem poderoso, viu? Pode esperar aí que vai vir muita coisa ruim para você e para o seu chefe aí, o Maduro, né? Então, sinceramente, o que o cara tá falando aqui, dá para ver claramente que é um idiota que tá querendo proteger o Maduro, que é o chefe dele, e aí vem com a desculpa padrão dos socialistas latino-americanos. Ah, é culpa dos Estados Unidos, é a CIA com a FBI, não sei o que lá. Mas o que eu acho mais engraçado dessa história é que se você olhar aqui no Brasil, tem até gente da direita que acha que o Lula foi colocado no poder pelo Biden, coisa e tal, para você ver como é que os soviéticos conseguiram realmente implantar esse anti-americanismo aqui no Brasil, né? Isso é uma força muito forte aqui no Brasil, o anti-americanismo, achar que tudo é da CIA. Eu, sinceramente, não vejo dessa forma. O que pode ser explicado por interesse comum, tipicamente é explicado por interesse comum. Os democratas queriam que o Bolsonaro saísse do poder aqui no Brasil? Certamente queriam. Por quê? Porque o Bolsonaro apoiava Trump. E os americanos estavam querendo se livrar do Trump lá a qualquer custo. Parece que não vão conseguir, né? Trump tem tudo para ganhar a eleição esse ano lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer, mas eles queriam naquela época e continuam querendo agora se livrar do Trump a qualquer custo, né? E isso é um problema. O Bolsonaro, sendo amigo do Trump, ajudava o Trump lá nos Estados Unidos. Era o interesse deles lá. Mas, sinceramente, eu não vi nada que eles tenham feito que tenha interferido na eleição diretamente. Ah, mas eles fizeram um aviso para dizer que não apoiariam um golpe no Brasil, que esperam que quem ganhar a eleição, que assuma e coisa e tal. Mas, gente, isso é o que todos os países fazem. Ninguém quer golpe, não. Essa ideia de que é golpe no Brasil, só na cabeça de lunático que quer golpe. Ninguém quer golpe, não. E essa história de que, nós queremos que o cara que ganha... De novo, isso não é interferir na eleição, né? Por que houve tanta gente na imprensa brasileira ressaltando esse negócio? Não, porque os Estados Unidos falaram que não vão aceitar um golpe, não sei o que lá e coisa e tal. Por quê? Porque eles estavam preocupados com a questão da mecânica do golpe. Você sabe como é que funciona a mecânica do golpe, né? Aqui no Brasil, como aconteceu em 64, tinha um monte de militares insatisfeitos com o governo, um monte de gente que queria dar o golpe lá em 64, mas em determinado momento teve um maluco que pegou o tanque e botou na rua, que foi o Olímpio Mourão Filho, né? É esse o nome dele, mas agora eu não lembro. Depois dá uma pesquisada aí no Google. Pegou os tanques lá em Juiz de Fora, botou os tanques em direção ao Rio de Janeiro e falou, tô dando um golpe. Isso é a mecânica do golpe. Todo golpe começa desse jeito. Você tem uma sensação de inconformismo de um grupo muito grande, um grupo poderoso, e até que alguém nesse grupo, uma cabeça nesse grupo fala, quer saber, eu vou botar minha cara a tapa e vou fazer esse golpe acontecer e não sei o que lá. Essa pessoa está se arriscando muito. Por quê? Porque se não der certo, meu amigo, você vai para cadeia, né? O Olímpio Mourão Filho, na época lá do golpe de 64, ele acabou sendo diretor da Petrobras, depois que o golpe foi dado, então ele se deu bem.
Mas por quê? Porque o golpe deu certo. Se o golpe tivesse dado errado, ele estava na cadeia, ele tinha ido para cadeia, né? Então é uma coisa meio arriscada essa mecânica do golpe. Então por que a televisão brasileira insistiu tanto em dizer que não, que os americanos são contra e não sei o que lá? Porque eles temiam que algum militar maluco, né, foi lá, não, vou dar o golpe, vou fazer isso aqui, vou botar o tanque na rua e vou fazer alguma coisa e coisa e tal. Só que não teve isso, e não teve isso por causa da liderança do Bolsonaro. Felizmente o Bolsonaro não quis o golpe. O Bolsonaro deixou claro isso, então não teve problema nenhum. Não teve golpe porque o Bolsonaro não quis, né? Agora, os Estados Unidos, isso é interferência? Isso não é interferência. Ah, mas tem a questão dos institutos de fatos e contrafatos e não sei o que lá, de agências de notícia de fato e coisa e tal. Isso é um movimento muito grande, não é nem só dos Estados Unidos, é da Europa também. Muitas coisas, mas principalmente da esquerda americana e da esquerda europeia, muitas agências de checagem de fato, combate de desinformação e coisa e tal. Isso tudo foi uma forma deles tentarem interferir na eleição brasileira? De fato foi. E foi sim, dos Estados Unidos e da Europa. Só que isso é inefetivo, gente. Esse negócio não muda voto de ninguém. É o que eu falo pra vocês. Essa ilusão de que fake news muda voto de alguém na internet é uma ilusão no final das contas. Pode mudar de um maluco ou outro, mas isso aí não é significativo, né? É o contrário do que esse pessoal prega. Esse pessoal acha que desinformação é uma coisa tão séria. Por quê? Porque eles se sentem roubados pelas redes sociais. Eles perceberam que o poder deles de influenciar as pessoas caiu muito. E aí eles acham que tem alguma coisa dando errado, então deve ser a desinformação na rede social, mas não é, a desinformação não tem essa força toda. E o que eu acho que é o mais claro que mostra por que o Lula não é um agente americano, ou não é um preposto do Biden, como algumas pessoas dizem aí, é o fato de que o Lula só fez merda, né? Toda a política externa do Lula é uma bosta anti-americana, então não faz sentido isso. Se fosse um teleguiado do Biden, seria o teleguiado mais burro da estratosfera, pô, não tem nem lógica isso daí. Então não acho que o Lula seja um empossado da CIA, não acho que o que os Estados Unidos fizeram foi determinante na eleição do Lula aqui. Acho a censura, sim, o que fez a determinação foi o quê? Foi o TSE botar o dedo na balança ali, o TSE botou o dedo na balança ali e sabe-se lá mais o que eles fizeram de compra de voto, de sei lá o que, para conseguir eleger o Lula. Mas por quê? Por causa do interesse da elite aristocrática socialista aqui do Brasil mesmo. Não teve nada de interferência americana nesse tipo de coisa. Eu não vejo dessa forma. Ah, mas o Elon Musk disse que teve. Eu já expliquei para vocês. O Elon Musk está fazendo isso por quê? Porque ele está usando o caso brasileiro para ajudar na política americana lá. Então faz sentido que ele diga que não, que os Estados Unidos interferiu e não sei o que lá, e mandou gente para... Mas isso é irrelevante, negócio de agência de checagem de fato e coisa. Então isso é totalmente irrelevante no final das contas. O problema é a censura. Foi o Xandão. O problema é o Xandão lá podando todo mundo, proibindo as pessoas, bloqueando perfis e coisa e tal. Isso sim, na época da eleição, né, foi o dedão na balança lá que ele fez para favorecer o Lula. Isso de fato houve, né? Enfim, isso daqui é só o cara da Venezuela chorando porque ninguém leva a sério o governo do Maduro, todo mundo sabe que teve fraude e ele está ressentido porque ele esperava mais ajuda do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.